Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso ciclo de estudos promovidos pelo Centro Espírita João Vicente. Meu nome é Newton Almeida, eu sou o sacerdote desse terreiro que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Nós estamos em nossa sexta aula e vai ser sobre o orixá Oxumaré. Nós já falamos sobre Exu, já falamos sobre Ogum, sobre Oxóssi e sobre Omulu. A nossa primeira aula foi sobre a nossa proposta de associar ao desenvolvimento mediúnico o processo de individuação, que é o nosso crescimento enquanto pessoa, que a mediunidade nos convida a fazer isso. O ser médium ele vai além de ser um transmissor de mensagens do mundo espiritual, até porque a mediunidade não se limita a isso. São várias as faces e as formas de manifestação da mediunidade, onde a incorporação e a transmissão de mensagens é apenas uma delas. Mas todo o desenvolvimento mediúnico ele visa a nossa melhora enquanto pessoas e dentro da Umbanda o trabalho da mediunidade não fica diferente. O médium bandista, ele em contato com as entidades, com os caboclos, com os pretos velhos e com todas as entidades que militam na seara umbandista, e em contato com os orixás, as energias da natureza, esse contato, esse desenvolvimento mediúnico, ele convida o médium a se tornar uma pessoa melhor. O médium não é só aquele que incorpora e que dança e que brada enquanto mediunizado. O médium precisa transbordar do terreiro para a sua vida pessoal, para a sua vida prática, a vivência que ele tem com a espiritualidade, os ensinamentos, os valores que são ali ministrados. Isso é importante, que faz da religião uma aliada no processo de crescimento pessoal. E essa é a nossa proposta, fazer um ciclo de estudos sobre os orixás, mas com uma visão diferenciada. Não é aquela visão em que a gente só aprende o que o orixá gosta de receber como oferenda, quais são as cores votivas, o que o filho do orixá faz, como que ele é parecido. Isso humaniza demais, eu acredito que até chega a banalizar a divindade. A nossa proposta aqui é ver os orixás dentro do seu aspecto divino, o que eles representam dentro da nossa mente, enquanto arquétipos, enquanto forças mentais que são compartilhadas por toda a humanidade, valores importantes que fazem com que nos tornemos humanos. É isso que esse estudo propõe. Vamos lá, vamos falar sobre Oxumaré para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. Essa é a nossa sexta aula, como eu já falei, e é um trabalho que está sendo muito interessante fazer com essa visão psicológica dos orixás e o seu envolvimento conosco. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de reconhecer o papel de Oxumaré no panteão iorubá, que você compreenda o que Oxumaré representa no caminho da individuação, que você reflita sobre o arquétipo que Oxumaré representa, que você reconheça os aspectos de luz e de sombra do arquétipo. Eu convido vocês que estão chegando agora assistindo essa aula a visitar a aula 1, que é onde eu falo mais detalhadamente sobre o que é esse processo de individuação e sobre o que é um arquétipo, para que vocês possam compreender a profundidade que eu quero dar a esse estudo. Vamos lá. Oxumaré faz parte da família de Nanã, e eu estou dando o título desse capítulo aqui como a família de Nanã, deuses do Daomé, no céu nigeriano. Na mitologia iorubá, Nanã é mãe de Omulu, de Oxumaré, de Oá e de Ossan. E essas divindades, elas lidam com a questão da enfermidade, da morte, do renascimento, e são orixás que eles são originários
do país vizinho, do território vizinho à Nigéria. Eles são do antigo Daomé, que hoje é chamado de Benin. A gente vai ver como que houve um sincretismo já dentro da África, proporcionando que quando ocorresse a diáspora africana, ao chegar aqui no Brasil ainda ficou mais intensa essa adaptação de crenças que ocorreu já na África com os orixás e as divindades do país vizinho. Eu quero mostrar para vocês aí, então, relembrando a aula que a gente falou de Omulu, temos o mapa da África e a sua riqueza de diferenças culturais. A gente tende a achar que a África é tudo igual, todo mundo que vem da África tem a mesma cultura, o mesmo pensamento. Não, a África é rica em diferentes linguagens, diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes divindades. Isso é importante você ter em mente para que possa entender a riqueza de cultura que temos aqui. Né? Eu puxei o mapa da Nigéria, voltando aqui um pouquinho. A Nigéria é esse espaço na cor lilás que está ali ao lado do Benin. O Benin e uma tripinha amarela que está aqui à esquerda da África, abaixo do Níger. Então tá aqui, eu puxei dando um zoom para a gente ver como que eles são vizinhos, a Nigéria e o Benin, e as cidades ali importantes, temos Oió, temos Savé, são cidades citadas nos mitos de como que essa proximidade aí geográfica possibilitou esse encontro de culturas. O território do Daomé, tá, que hoje se chama Benin, as divindades chamam-se Voduns, para você ver a diferença cultural da África. Tá? No país vizinho à Nigéria, o Benin, que se chamava Daomé na época, as divindades se chamam Voduns. E no território nigeriano, as divindades se chamam orixás. E ainda no país mais abaixo, um pouco mais ao sul, temos Angola, onde as divindades são chamadas de inquices. É importante vocês gravarem esses nomes para ver identificar quando a gente falar e a que cultura estamos nos referindo. Tá? Historicamente, a gente entende que o culto dos voduns já existia na África antes da chegada da comitiva de Odudua, o herói civilizador que trouxe o uso do metal. A comitiva dele tinha Ogum, que era filho de Odudua, e Ogum proporcionou uma revolução cultural ao introduzir o uso de instrumentos de metal na cultura nigeriana, que até então não conhecia. Tá? Então os voduns cultuados no Daomé já eram anteriores então ainda a essa chegada dessa comitiva de Odudua, onde veio Ogum e que introduziu o culto do metal. Houve, lógico, uma resistência cultural. A gente vê hoje em dia pessoas que ainda resistem à internet, que têm dificuldade em lidar com a tecnologia, e a gente entende como que mudando a cultura, que até então todos os materiais de agricultura eram de madeira, eram de osso, eram de pedra, chegando uma cultura nova, o uso do ferro. Isso gerou choques culturais. E Nanã e Omulu representam esse choque cultural. Nos cultos de Nanã e Omulu não se usa metal, não se usa faca. São instrumentos que eram utilizados antes da chegada do uso do material metal, tá? Do ferro. Havia disputas de território, né? Isso não era uma coisa tão pacífica assim. Os reinos precisavam expandir seus territórios e isso gerava guerra por poder, isso gerava guerras, havia competitividade, uma tribo que guerreava com a outra, a tribo vencida acabava sendo escravizada pela vencedora. Tudo isso já propiciava um entrosamento, um contato de culturas. Aliado a todo esse caldeirão fervente aí, tinha o homem branco europeu que se interessava pela divisão, pela briga, né, política e de poder dentro da África, porque isso deixava os povos africanos mais fragilizados e eles podiam lucrar com a compra de escravos.
A escravidão, como eu falei, era o destino do grupo vencido e em uma guerra. E nessa mistura de culturas já existia um sincretismo. Deuses, divindades que eram semelhantes, que tinham atributos parecidos ou domínios parecidos, acabavam se aglutinando, acabavam fazendo uma fusão nessas imagens. O sincretismo não foi inventado no Brasil. Já existia um processo sincrético que vinha já dentro da África. E foi assim que alguns voduns do Daomé foram incorporados ao panteão Yorubá. A gente está falando então da família de Nanã, né, especificamente de Oxumaré, que é o orixá que a gente está falando hoje nessa nossa aula. Esse processo sincrético se intensificou com a vinda dos escravos para as colônias. O Xumaré ele é simbolizado pelo arco-íris. Então vamos falar do fascínio que o arco-íris exerce sobre todos os homens ao redor do mundo. O arco-íris ele é um processo, né, onde a luz passa por um prisma e se decompõe. Na natureza, a luz do sol passa pelas gotas de água e a gente vê o espetáculo que é o arco-íris. Isso hoje é explicado, mas nos tempos, já imagina, né, pré-históricos e de criações de civilizações, isso era um fenômeno, né, inexplicável que só podia ser da divindade. O arco-íris sempre foi associado às coisas divinas. Os mensageiros dos deuses vêm através do arco-íris, os próprios deuses se manifestam através dos arco-íris. Então o arco-íris sempre teve um envolvimento muito grande com o homem atual e principalmente com o homem primitivo. O nome arco-íris vem da mitologia grega, onde existe uma deusa chamada Íris, que ela vem ao mundo através do arco-íris, no arco colorido, e ela é uma mensageira. Ela é uma espécie de um feminino de Hermes, que é o mensageiro dos deuses. A Íris também tem a função de trazer mensagens, mas ela especificamente traz mensagens da deusa Hera, da esposa de Zeus. Aqui está uma uma pintura, uma foto, né, uma representação dessa deusa Íris para a gente entender de onde vem o nome arco-íris. É o arco por onde Íris se apresentava para trazer as mensagens da deusa Hera. E ao longo aí dessa adoração ao arco-íris, existem muitos significados, muito ponto em comum nas diferentes culturas ao redor do mundo, mas ele está sempre ligado à manifestação de uma divindade. Na Bíblia, o arco-íris ele apareceu no céu após o dilúvio como uma aliança que Deus fez com a humanidade de que nunca mais enviaria um dilúvio, uma tempestade naquelas proporções, inundando a terra. O arco-íris, então, dentro do cenário bíblico, ele é a aliança entre Deus e os homens. Na Índia, ele é um arco de flechas, flechas divinas que são lançadas. Existe também na mitologia nórdica o arco-íris, ele é a ponte que liga o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Em Roma antiga, o arco-íris ele era o manto de muitas cores da deusa Ísis. E já temos aí um sincretismo já na Roma antiga, porque Ísis ela era uma deusa egípcia. E com a expansão de Roma, Roma chegando até o Egito, esse contato de culturas fez com que Roma importasse, né, para o seu culto a adoração também à deusa Ísis, que é uma deusa egípcia. E na cultura iorubá, o arco-íris é por onde Oxumaré leva a água para até as nuvens, onde fica o palácio de Xangô. O Xumaré tem na cultura urubá uma dessas funções que é levar água da terra para o céu, para promover a chuva, para levar água para o palácio de Xangô, entre outras atribuições que o Xumaré tem. E em todas essas culturas, não só na cultura iorubá e na do Daomé, o Xumaré é associado com as serpentes, mas o arco-íris também tem um envolvimento com serpente. Culturas antigas associam o arco-íris a uma serpente. Isso você vê nos aborígenes da Austrália, você vê em tribos norte-americanas, como que distantes, né, geograficamente, o inconsciente coletivo promove esse aparecimento dos arquétipos.
onde o arco-íris ele é sempre um deus ou uma deusa que também é uma serpente. Algumas serpentes são multicoloridas e lembram até um arco-íris, mas é muito presente essa associação em culturas primitivas de um deus ou deusa serpente, que também é o arco-íris e que promove a chuva e que promove a fertilização da terra, que promove o ciclo da vida, tudo sempre ligado ao movimento. É muito interessante essa ideia comum em todas essas culturas. E Oxumaré, ele é um orixá andrógeno. O que é a androginia? É a fusão, é a presença de aspectos masculinos e femininos em um único ser. E a gente observa isso em Oxumaré. Lá na cultura iorubá, os orixás eles têm uma definição, né, de orixá masculino e orixá feminino. Na cultura do Daomé, o sexo dos voduns, que são os deuses do Daomé, não é uma coisa definida, porque ele pode se apresentar tanto como um homem, como uma mulher, como um animal, às vezes apresentam como um par, como dois irmãos ou como um casal, porque para a cultura do Daomé, os voduns, suas divindades, são concebidos como forças da natureza. E a natureza não tem sexo, ela pode se apresentar de várias maneiras. Essa ideia foi de uma forma também incorporada pela cultura iorubá, quando a gente fala que os orixás são forças da natureza. E essa ideia fica muito mais presente, muito mais visível quando a gente vai entender o conceito do Vodun, que lá é que a natureza se faz presente e a natureza não tem sexo. Né? A água, o fogo, a gente pode representar isso tanto por um homem como uma mulher, e assim qualquer outro elemento da natureza. Tanto lá na África como aqui nas Américas, o mesmo Vodun ele é considerado masculino, feminino, andrógeno, como eu acabei de falar. Apesar de algumas tradições, né, afirmarem que Oxumaré ele é macho e fêmea ao mesmo tempo, vamos esclarecer uma coisa: Oxumaré ele é um orixá masculino. Ele é um orixá masculino que tem características andrógenas. Mas a característica andrógena do Oxumaré ficou muito presente nele, principalmente porque ele é representado por uma cobra ou pelas serpentes. E é um animal que você não consegue distinguir facilmente qual é o sexo. Você não sabe se é uma cobra macho ou uma cobra fêmea. Você sabe que é uma cobra. Só uma pessoa entendida de cobras é que ela vai dizer, saber observar por detalhe na cauda dela se aquela cobra é macho ou é fêmea. Então o Oxumaré como um símbolo, como tendo como um símbolo uma serpente, essa questão da androginia ficou presente no Oxumaré. Isso não aconteceu com Nanã, não aconteceu com Ossan, não aconteceu com Euá e nem com o Mulu. Apenas ele teve essa característica de ser um masculino, mas ter características andrógenas. O orixá feminino que se assemelha, que se aproxima de Oxumaré é Euá, que é um orixá pouco conhecido na Umbanda, né, principalmente, mas Euá é tida como a irmã gêmea de Oxumaré. Eles têm domínios parecidos. Euá também se apresenta pelo arco-íris, também é usada pelas serpentes, e a figura de Oxumaré ficou mais presente no Brasil, e eu entendo que por conta disso, ele englobou a figura de Euá, e Euá é muito pouco conhecida dentro do culto de Umbanda, mas são figuras muito próximas dentro da mitologia. Quando a gente fala em Dan, quando a gente fala em Bessem, quando a gente fala em Angorô, em Angoromeia, Ongolô e Oxumaré, a gente está usando diferentes idiomas para representarem divindades de atributos e domínios semelhantes. Tá? Quando a gente fala em Dan e Bessem, estamos falando de voduns do Daomé. Então estamos falando em Angorô, em Angoromeia e Ongolo, estamos falando dos inquices bantus. Quando falamos em Oxumaré, estamos falando da cultura iorubá, do arco-íris iorubano.
Só que o sincretismo fez com que essas figuras se aglutinassem e Oxumaré assumiu o nome de todas elas, mas eventualmente dentro dos cultos, com a diferenciação, uma busca de uma diferenciação de busca de raízes, tem feito com que as famílias, né, de Dan e de Bessem sejam observadas com mais detalhes dentro dos candomblés Jeje, Angorô e Angoroméia dentro dos candomblés de Angola. E isso é importante, essa busca de raízes, mas é importante a gente também perceber como que essas figuras todas se aglutinaram e viraram o Oxumaré. Quando vocês verem o Oxumaré com escrito com um S e um pontinho embaixo, é a escrita do Yorubá, porque esse S com pontinho faz o som do X. Não existe X, grafia do X, dentro do Yorubá. E Oxumaré com X é o Oxumaré escrito em português. Então vamos lá, observando com mais afinco, né, com mais detalhes. Dan é um vodum de riqueza, uma divindade de riqueza no panteão Jeje, e é representado por uma serpente e pelo arco-íris. Bessem é um outro vodum, que é uma serpente geradora de vida, é o vodum da riqueza, e ele é o rei da nação Jeje. Angorô e Angoroméia é um casal, onde o Angorô é o macho, é uma cobra a mais venenosa, ele tem todo um envolvimento com adivinhação e com cura, e a Angoroméia é a fêmea do Angorô, e ele é o arco-íris que traz a fertilidade. Oxumaré, traduzindo para o português, significa arco-íris. Essa é a junção de todas essas divindades, e o nome Oxumaré assumiu todas elas dentro da nossa prática. Então, isso foi todo um processo sincrético africano que ocorreu bem antes da vinda dos escravos para o Brasil. Já existia esse contato, onde lá na cultura da Omé já existia o culto a eles, a proximidade geográfica, as disputas territoriais, os espólios de guerra, o comércio, a escravidão, tudo isso contribuiu para que elas fossem assimiladas pelo panteão iorubá, como também alguns do panteão Urubá foram assimilados pelo panteão Jeje. Tá? E nesse processo sincrético, as divindades com domínios semelhantes e atributos comuns se uniram numa divindade só. Dan e Bessem, originalmente do Daomé, e Angorô e Angoroméia do panteão Banto, virou o Oxumaré, que a gente hoje cultua no Brasil. E o Oxumaré, pessoal, ele é duplo por natureza. Ao mesmo tempo que ele é uma serpente, ele é um arco-íris. O arco-íris ele faz a união do que está em cima com o que está embaixo. O arco-íris é essa aliança. É o arco-íris, e quando ele toca o chão, ele vira uma cobra, ele transporta águas da terra para as nuvens, ele está sempre fazendo ciclos e sempre em uma ideia de duplicidade e de prosperidade, porque as chuvas são levadas pelo arco-íris para as nuvens, que caem e fertilizam a terra, e nisso a plantação se beneficia e o homem se beneficia, e o Oxumaré está ligado muito à prosperidade por conta desses ciclos. Ao mesmo tempo que ele é um arco-íris, ele é uma serpente que ele fertiliza e conhece os mistérios do solo. O Oxumaré, tudo nele é repetitivo, mas é um repetitivo que se renova. O Oxumaré ele faz o ciclo das águas, faz o ciclo da chuva. O Oxumaré faz o ciclo dos corpos celestes, aquele balé dos astros no universo, o movimento de rotação, de translação, toda essa harmonia do universo, esses ciclos que estão sempre se repetindo, são atributos, são responsabilidades da força de Oxumaré. Oxumaré é entendido até como uma grande serpente que mantém a Terra unida, ela que mantém a Terra ali coesa e em seu movimento de rotação e de translação. Se o Oxumaré deixar largar a Terra, ela vai se desintegrar, é uma crença que existe.
E essa continuidade, mantém o equilíbrio da vida. As estações do ano, o dia seguindo a noite, o próprio renascimento, essa questão da reencarnação, o ciclo da evolução do espírito, é um atributo de Oxumaré, já que ele é cíclico, já que ele tende a fazer as repetições quando a gente está repetindo uma lição, quando a gente está o tempo inteiro se vendo em situações semelhantes. É o Xumaré que está assim, olha, você está repetindo de ano porque você não aprendeu ainda uma lição. Se você aprender, você muda. Então, o Xumaré, ele é a repetição para o nosso crescimento, tá? E é com isso a gente renova, com isso a gente faz a nossa individuação. Como eu falei, ele está responsável, vibrando nessa jornada espiritual de vida, morte e renascimento. Daí a importância dessa força chamada Oxumaré. Ele também é associado à riqueza, à prosperidade, ao lucro, ao comércio, ao ganho. Ele é associado à elegância, tudo que é alongado, tudo que é comprido, as palmeiras, os rios, o cordão umbilical pertencem ao Oxumaré. A vida longa pertence a ele, quem propicia a longevidade. Então o Xumaré, ele propicia a integração de opostos. Nesse sentido, ele se aproxima bastante também do papel do Exu, que é o de trazer os opostos para a consciência para que haja individuação. O Xumaré contribui para isso. Quando ele une características masculinas e femininas, ele está trazendo opostos para a consciência, para que a gente se reconheça, para que a gente se aceite, para que a gente faça a transmutação do nosso ser para um ser diferenciado, um ser melhor, um ser mais adequado ao que o planeta exige enquanto evolução. Ele nos remete a essa integração necessária ao processo de individuação, essa coisa da androginia, o ligar o céu e a terra, ele ser arco-íris, ele ser serpente, essa renovação, a própria troca de peles das cobras, é o Xumaré. Esse equilíbrio promovido por ele não é um equilíbrio estático. O próprio equilíbrio de Oxumaré é o movimento para que a gente continue crescendo. Ele integra opostos e quando você renova, você precisa saber o que você vai renovar, senão você não renova. Então, ele promove que a gente observe o que nós precisamos renovar, o que nós precisamos melhorar. Isso é autoconhecimento. As nossas aulas, o contato com o Orixá vem nos mostrando isso. Todos eles, a sua maneira, na sua vibração, na sua mitologia, no seu papel no panteão, eles nos convidam a fazer a nossa individuação. Transformar é mudar a maneira de você olhar o mundo e olhar a si, transformar, modificar, enfrentar complexos internos que às vezes você carrega desnecessariamente. Essa transformação muda o seu modo de lidar com você e, consequentemente, o modo de você se relacionar com o mundo. Quando você se transforma, quando você se modifica, todo mundo percebe. Você dá novas perguntas ao mundo, recebe novas respostas e você tem outra visão, você amplia a sua consciência. Só que nem tudo é luz nesse processo de individuação. Você faz parte desse processo, você reconheceu o que está na sombra, o que você precisa enfrentar para você ter a sua melhora enquanto ser humano. E o Oxumaré nos auxilia a harmonizar os aspectos divergentes da mente. Isso requer uma boa dose de energia psíquica para você fazer isso. Isso não sai barato. Lembra da questão do sacrifício? Mais uma vez aqui ele entra. O arquétipo ele habita lá no inconsciente e quando ele vem trazendo tanto a luz quanto a sombra. Os aspectos luz do Oxumaré, lembrando que eu não preciso ser filho do Oxumaré, não é condição sine qua non para eu vivenciar isso. Qualquer filho de qualquer orixá, em algum momento da sua vida, ele vai se sintonizar com qualquer orixá, porque todos eles fazem parte do nosso processo de crescimento. E quando você está em sintonia com o aspecto de luz desse arquétipo, você tem inovação.
você tem criatividade, você tem desprendimento, você tem ampliação de consciência, você sabe o que você está fazendo, você busca a melhoria contínua, você busca estar sempre, você sempre aprende o que, é que eu posso melhorar. Isso é o Xumarete mostrando que você precisa se renovar. Você busca um equilíbrio entre a luz e a sombra. Você olha e você reaproveita, você recicla, você vira uma pessoa pródiga, não no sentido de ser um perdulário, mas no sentido de que você é desprendido, você compartilha com os outros a sua felicidade, o ganho que você tem, você não tem medo de doar-se. Isso é o ser pródigo. E esse é um aspecto de luz muito legal do Oxumaré. Ao mesmo tempo, existem aspectos que são de sombra, que é a inconstância. Em vez de você inovar, você está num aspecto de estar mudando por mudar. Você não sabe o que você quer, você não tem diretriz. Uma hora você quer, uma hora você não quer, uma hora você não sabe. Essa indecisão é um aspecto de sombra desse arquétipo. Você fica sem referências, você simplesmente quer seguir um modismo, mas você às vezes nem combina com aquilo que você está fazendo, com as atitudes, mas você vai na onda de um grupo, você passa a pensar como rebanho, não como com as suas características, com a sua individualidade. Você tem crise de identidade. Você não sabe o que você quer. Você não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. E essa indecisão é a sombra do arquétipo de Oxumaré com essa renovação deturpada. Você vira narcisista, você fica superficial, uma busca de uma beleza efêmera, que é só a externa, e tira o foco da beleza interna, da honra, da moral, da ética, da amizade, dos valores que são nobres. Você valoriza os aspectos ruins, você começa a querer se fazer presente pelo lado negativo. Sabe aquela coisa do quando eu sou bom, quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda? Isso é muito bonito, isso é muito legal, isso cria um impacto, vem até do filme da Bette Davis, mas isso valoriza a sombra. E não é bom quando você supervaloriza os seus aspectos sombrios. Você tem que reconhecê-los, você tem que tratá-los, eles fazem parte de você, mas você não pode focar só neles. Você vira extremista, você ou acredita ou você desacredita totalmente, e você fica ambicioso, ao contrário do ser pródigo, você fica egoísta mesmo, você não quer dividir, você quer ter só para você. Então, trazer esses aspectos de luz e sombra, eu acho interessante que a gente comece a se reconhecer muitas das vezes em momentos de nossa vida, ou passado ou atual, e começa a conseguir tratar desses aspectos e buscar a nossa melhora enfrentando, reconhecendo. O primeiro passo é esse, para que a gente melhore enquanto ser humano. Vamos ao nosso mito, pessoal. Oxumaré desenha o arco-íris no céu. Nesse mitos, ele conta que Oxumaré não gostava da chuva. Né? Quando a chuva demorava muito a passar, o Oxumaré ia lá com a sua faca de bronze e fazia um arco no céu, apontando para o céu, e a chuva parava. Aquele arco estancava a chuva, como se ele impedisse que a chuva caísse. Só que um dia, Olodumare, o Deus Supremo, ele contraiu uma moléstia, onde ele perdeu a visão. E Oxumaré, ele era um adivinho, ele era uma espécie de um curador, ele foi chamado por Olodumare para tratar dessa doença dele. E Oxumaré curou Olodumare da doença dele. Só que Olodumare ficou com medo de voltar a ficar doente e não deixou Oxumaré embora. A partir de então, Oxumaré passou a habitar no céu, e quando a gente vê o arco-íris é quando ele está dando o passeio dele, tá? Enfim, acabou o mito. O Olodumare prendeu Oxumaré no céu e nunca mais ele foi visto à Terra, muito raramente. O que esse mito está ensinando para a gente? Ele é curtinho, mas ele é interessante. Ele está falando do nosso papel enquanto médium, enquanto sacerdote, enquanto um terapeuta.
enquanto pessoas que se propõem a ajudar o outro. Lembra lá do mito do Mulu, do curador, né? As pessoas que têm essa atribuição. E os médiuns têm esse papel também um pouco. É o nosso papel nesse aconselhamento. Porque a gente não pode ficar refém. E eu vou explicar isso por quê. O Olodumare, ele é o Deus Supremo. Ele criou todas as coisas. Mas notem que o Olodumare contraiu uma moléstia e pediu para que Oxumaré o curasse. Isso tem um ensinamento muito interessante. Tem várias vertentes que a gente pode explorar. A primeira é que, independente de quem eu sou, se eu sou um pai de santo, se eu sou um sacerdote, se eu sou um médico da consulta, se eu frequento uma casa, eu estou sujeito a ter problemas. Eu estou sujeito a passar por situações difíceis e eu posso, sim, solicitar auxílio. Eu não sou onipotente. Eu tenho limitações e eu posso vir a precisar de ajuda de um outro sacerdote, de um profissional, para que aquilo se resolva. Um outro aspecto é que, às vezes, independente de quem nós somos, ou até por ser quem somos, ocupar a posição que ocupamos, nós podemos ficar cegos, nós podemos não perceber coisas que deveríamos perceber, e outra pessoa precisa atuar para tirar a venda dos nossos olhos, tirar a nossa cegueira e nos fazer observar coisas que precisam ser vistas para que a gente atue, viva o papel que temos que viver. Então, Oxumaré foi lá e tirou a cegueira de Olodumare, Olodumare ficou curado e voltou a reinar como Deus supremo de toda a existência. Mas quantas vezes nós, em nossas posições, ou de pai de santo, ou de médium, ou de pai, ou de profissional, seja o que for, muitas vezes estamos tão envolvidos no nosso papel, estamos tão absortos, ou seja lá o que for, que situações podem acontecer que nos cegam. Pode ser a vaidade, pode ser a inexperiência, pode ser o cansaço, pode ser várias coisas, e precisamos sim que alguém traga um espelho onde a gente possa se ver e se reconhecer e mudar a nossa atitude frente às situações que precisam ser enfrentadas. O trabalho de terapia, o trabalho de aconselhamento mediúnico, eles ajudam a pessoa a enxergar coisas que eles têm que enfrentar. Às vezes demora um tempo, não é uma vez, não é duas vezes, não são duas vezes, mas isso é um trabalho que vai passando com o tempo, mas isso não pode gerar a dependência que gerou em Olodumare. Nem para nossa vaidade, enquanto está vendo, a pessoa depende de mim, nem da pessoa que não consegue andar com as próprias pernas. Quando a gente traz para a consciência esses elementos, esses conteúdos, a pessoa precisa se libertar. Essa transformação, esse trabalho, esse rapport que a gente chama, esse relacionamento, ele não pode se estender além do necessário, além do saudável. E a gente tem que ter consciência disso, para colocar limites, para que a pessoa cresça e para que a gente também cresça. Porque a nossa vida também tem que seguir. Senão a gente vira refém das pessoas que a gente atende, do nosso trabalho, de onde a gente atua. A gente tem que ser mais seres humanos e menos pai de santo, menos médium, menos psicólogo, menos médico. A gente tem vida para viver. A gente tem que atuar enquanto o dever nos chama, mas precisamos colocar limites para que a gente não adoeça enquanto pessoas, enquanto profissionais. Está lá o Xumaré fazendo o seu arco com a sua faca de bronze. E tem um outro mito que fala quando o Xumaré transformou-se numa cobra. Esse mito é o seguinte: o Xumaré era um rapaz muito bonito, muito vistoso. Ele se vestia muito bem, roupas coloridas e muitas joias. E as pessoas vinham de longe o faiscar das joias de Oxumaré. E ele exercia um fascínio muito grande em todas as pessoas, tanto que homens e mulheres queriam se aproximar de Oxumaré, queriam seduzi-lo. Tá? Eu acho interessantíssimo quando o mito nos traz isso, que ele segue sendo atual, né? Ele não se preocupa em padrões, né, de comportamento. Oxumaré exercia um fascínio sobre homens e mulheres e será visto como uma coisa muito, muito natural.
Só ao mesmo tempo ele era muito contido, muito solitário e preferia andar sozinho. Ele não cedia aos encantos, né, das pessoas que se aproximavam dele. Só que o que aconteceu? Xangô se encantou também por Oxumaré. E aí o Xangô armou uma situação para ficar com o Xumaré. O que, que ele fez? Ele mandou dar um recado para o Xumaré de que ele queria muito falar com ele. E aí o Xumaré atendeu ao chamado, foi no Palácio de Xangô. Só que quando chegou para a audiência, os guardas de Xangô fecharam as portas e janelas e não tinha recado nenhum, não tinha nada para fazer. Simplesmente Xangô queria capturar o Xumaré. E o Xamari percebeu a artimanha e começou a querer fugir, mas não tinha como, e Xangô tentava possuir o Xumari. E o Xumari sempre escorregava, sempre saía daqui, sempre saía dali, até que ele viu que não ia ter jeito. O Xumari, em pensamento, chamou Olodumare. Olodumare enviou o seu poder, e quando Xangô dominou ou pensou que ia dominar o Xumari, o Oxumari se transformou em uma serpente, em uma cobra, e Xangô, com nojo e com medo, empurrou ele, deixou ele embora. Então ele fugiu para uma fresta entre a porta e o chão e ficou livre do assédio de Xangô. Tá? Com isso, o, não houve o intento de Xangô não foi atendido, o Olodumare atendeu o Xumaré, mas ficou uma coisa, o Olodumare disse que a partir daquele dia Xangô não poderia mais se aproximar de Oxumaré, mas em contrapartida Oxumaré ficaria encarregado a partir daquele dia de levar a água da terra para o palácio de Xangô, que fica nas nuvens. Mas eles nunca mais se encontraram, sequer se tocaram. Essa foi a sentença de Olodumare. O que esse mito está ensinando para a gente? Né? Tirando aí toda essa situação de Xangô com Xumaré, vamos lembrar que isso é um mito. O mito ele é uma linguagem alegórica, ele não tem nenhum compromisso, uma necessidade de atender os nossos valores e os nossos preconceitos. Quando você traz preconceito para o mito, você até desfavorece a divindade, desrespeita a divindade. Isso é uma forma da divindade nos mostrar coisas que nós precisamos ver. Essa é a função do mito, e não de refletir uma realidade. O mito ele traz linguagens subliminares, e a gente tem que estar atento para isso. O mito está falando do poder e da responsabilidade que a gente tem nos relacionamentos que travamos. Sabe aquela coisa do torna-te eternamente responsável por tudo aquilo que cativas? É isso aí. O Oxumaré, ele cativava as pessoas queriam se aproximar, mas ele nunca se deu, ele nunca se permitiu viver aquilo, e era uma coisa muito distante. Quantas vezes a gente não confunde admiração com desejo? As pessoas queriam possuir Oxumaré, né? Queriam seduzi-lo. Mas será que o que a gente sente por alguém é realmente desejo? Será que é admiração? Será que a gente não está confundindo as mensagens que a gente recebe das pessoas? E as pessoas também não estão mandando mensagens confusas, né? Tem que ter uma observação dos dois lados. É o perigo da visão unilateral que prejudica a visão da totalidade. Quando você olha as pessoas somente com olhos do que é agradável, né? Quando você só quer ver o que é bom no outro, você se nega a ver o outro lado. Então isso gera uma relação uma relação capenga, porque você está se apaixonando por uma ideia e não por uma realidade. É o que as pessoas estavam tendo, e eu chamaria sempre distante. E uma ideia você nunca não alcança, ela sempre fica no mundo das ideias, onde ela pertence, e você não traz aquilo para si. E é por isso que ele nunca se fazia presente na vida de ninguém. Fica uma relação muito complicada. E o perigo de você idolatrar o seu parceiro, a sua parceira, as amizades que você tem. Essa coisa da idolatria é muito perigosa, que você fica inebriado, você fica cego, você não vê as coisas
com a riqueza de detalhes, com a clareza que você precisa ter, assim, em qualquer situação. Isso fala também, esse mito, gente, que a gente já está na parte que Xangô tentou, né, seduzir o Oxumaré pela força. A força não é o melhor caminho para você conseguir as coisas. Você tem que usar atributos de encantamento, não é com agressividade, não é com uma postura de posse. Você tem que ter sedução, você tem que ter jeito, você tem que saber fazer com que a pessoa se encante por você e não impor a sua presença, seja em que momento for. Você tem que ser presente pelos atributos saudáveis que você tem e não pela agressividade ou por qualquer outro sentimento que seja menos nobre. Não é o mais adequado. O relacionamento saudável ele não se baseia na posse, ele se baseia na admiração. Na admiração, na troca de experiências, no respeito, mas não pela posse. Que outros ensinamentos nós temos aí? A gente sempre espera dos nossos amigos, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso cônjuge, né, o melhor, o lado belo que eles têm. Né? A gente sempre está querendo o lado onde a gente pode tirar alguma vantagem ou pode simplesmente estar apreciando aquilo que a gente quer ver. Mas quando a pessoa mostra um lado que a gente não concorda, ou um lado carente, ou um lado monstro, ou um lado possessivo, a gente se afasta. Não, eu só quero aquela pessoa enquanto ela é quem eu quero. Quando ela é quem ela é, eu não quero mais. Sabe aquela coisa de quando você está com seus amigos, eu não te reconheço, você fica muito estranho, você fica escroto quando está com seus amigos. Isso é quando o Xumaré vira uma serpente e quando o Xangô largou ele de lado. A gente só quer a pessoa do jeito que a gente quer. A gente não quer a pessoa sendo ela, atributos que são dela, verdades que são dela, coisas que são dela. Deixa ela vestir a roupa que ela quer, deixa ela botar o perfume que ela quer, deixa ela estudar aquilo que ela quer, se ela é responsável por ela. A gente não pode querer dominar, modificar ninguém. Cada um tem o seu lado que precisa viver. E isso é respeito, isso gera relacionamentos saudáveis. A gente não pode simplesmente afastar porque não concorda com alguma coisa que aquela pessoa faz. E o que ela tem de bom? Como é que fica? Você joga fora? Não pode. E a gente é responsável o tempo inteiro por aquilo que a gente faz. A gente não pode ficar refém de relacionamentos mal acabados. Lembra que o Ludumar determinou que Xangô nunca mais ia se aproximar de Oxumaré, mas Oxumaré iria ficar responsável por levar a água para o palácio de Xangô. Isso foi um relacionamento que não terminou bem. Você precisa saber acabar, terminar os relacionamentos para que as coisas terminem, para que as coisas se encerrem, que o ciclo não fique se repetindo. E isso é importante, você saber começar, saber manter e reconhecer e saber terminar os teus relacionamentos. Temos um outro mito que fala quando o Xumaré roubou a coroa de Nanã. Nesse mito, o Xumaré vai aparecer em forma feminina e depois ele muda para masculina, mas o Xumaré sempre traz essa coisa da androginia. Era uma filha de Nanã que tinha um destino muito chato para ela. Ela tinha uma maldição em que ela, 6 meses, era uma mulher, 6 meses, ela era um monstro. E isso trazia para o Xumaré uma vida muito infeliz, porque ele não conseguia manter relacionamentos. Durante 6 meses ele conhecia alguém, começava a engrenar o relacionamento, mas chegava o tempo em que virava um monstro e a pessoa se afastava. Isso trazia muita infelicidade para o Xumaré. E aí um dia ele se encontrou com Exu e Exu falou assim: olha, Xumaré, essa sua maldição é porque você tem uma desavença lá com a sua mãe. E o modo de você resolver isso é você pegar a coroa de Nanã e tornar-se o rei da nação Jeje. Aí Oxumaré foi até o palácio de Nanã, contou a história e disse que queria a coroa. Lógico que Nanã não deu a coroa assim tão fácil, disse que não ia dar. Oxumaré se revoltou, virou o monstro e as pessoas começaram a ficar com medo, que ficou uma coisa perigosa. E aí Nanã disse: por favor, não faça isso, não maltrate ninguém, não mate ninguém. E deu a coroa para Oxumaré em troca da paz no reino. E com isso, a maldição acabou. E acabou o mito. Como é que a gente vai estudar esse mito, Nilton?
O que a gente vai aprender? O que a gente está aprendendo com essa história? Já repararam como que nossos traumas nos acompanham onde quer que a gente vá? A gente não pode viver refém dos nossos aborrecimentos, dos nossos traumas mesmo, às vezes coisas de infância, coisas antigas que a gente vai levando e aquilo polui nosso relacionamento. A gente não pode deixar que um complexo tome conta da nossa mente, porque ele rouba a energia da nossa mente, rouba a energia do ego, a gente vira só complexo. A gente é uma reclamação ambulante, é uma tristeza ambulante, é uma desconfiança ambulante. E isso acaba com qualquer relacionamento, mina qualquer possibilidade de felicidade. Então a gente precisa entender que o nosso comportamento ele não é ditado por uma entidade, filho de Ogum tem que ser grosso, mal educado. Filha de Inhansã tem que ser barraqueira. Filha de Oxum tem que chorar. A gente não pode fazer com que isso vire um carimbo que te marca a vida inteira. Seu comportamento ele tem que ser direcionado pelos seus valores, pelas suas decisões, pelas suas verdades, mas não por aquilo que incutiram em sua cabeça e você acabou aceitando. É interessante você fazer pazes com o seu passado, porque senão o passado não passa. E ele está sempre presente, trazendo angústia, trazendo desassossego para você. Quando o Exu Maria, quando o Exu falou que você tem que resolver aquele caso com a sua mãe, ele está falando, né, um terapeuta dizendo, olha, você tem um complexo materno aí que você tem que resolver. E foi isso que o Exu Maria fez, quando ele foi lá e expôs e resolveu. Aí houve perdão, aí houve consentimento, aí houve entendimento, e o pegar a coroa é o tornar-se rei de si mesmo, é o tomar as rédeas da tua vida e não permitir que a emoção seja a governante do teu direcionamento como pessoa. Você pode se emocionar, mas a emoção não pode ser o volante da tua vida. Ela é um combustível, mas ela não é o motorista. É importante você ter essa noção. A dependência do passado e assunto não resolvido só fazem mal. E quando você resolve as pazes, faz as pazes com o teu passado, com o teu presente também, a tua vida segue adiante. Então sejamos donos do nosso presente, resolvendo muito bem o nosso passado, adequando a nossa vida, enfrentando a nossa sombra, que a gente só tem a ganhar com isso, se renovando a todo momento. Chegamos ao final da nossa aula, eu espero sinceramente que, né, isso fique cada vez mais claro para todo mundo, que a nossa meta, a nossa intenção é fazer uma aula de orixás diferenciada, é fazer com que um umbandista pense. CEJV é um banda que faz você pensar, que a gente possa, ao invocar um orixá, ao entrar em contato com essas energias poderosas, essas divindades, a gente reconheça esses valores, esses arquétipos, essas lições e que traga para a nossa vida prática esses ensinamentos, para que a gente consiga se libertar das amarras de preconceito, de essa coisa mesquinha de achar que orixá é para satisfazer vaidade pessoal. Orixá é para fazer você crescer. Ali tem verdades importantíssimas que a gente precisa se desvencilhar do pré-concebido para o que realmente existe de belo na divindade, que é a libertação de dogmas, traz esclarecimento e verdade para a nossa vida. Tá? A nossa próxima aula vai ser sobre Xangô, Xangô orixá da justiça, Xangô que é rei entre reis. Eu quero agradecer pela atenção de todos, eu espero estar sendo útil na vida de vocês, na prática de vocês. Grato por hoje e sejamos todos felizes.